Aí a minha esperança é a tua notícia de hoje, Danilão. Tem que vender. Se não vender, não tem como competir, gente. Não tem mistério. Vendilhão! Já sabemos quem escreveu a faixa no aviãozinho lá. É um vendilhão. Tem que vender. Eu, honestamente, eu não sei se tem algumas pessoas aqui que, cursam administração e economia, que são, mirabolantes em montar um cenário de perspectiva pro Vasco no modelo associativo que dê sucesso ainda, mas eu não consigo vislumbrar esse mundo mais. Eu olho pro que o futebol brasileiro pede hoje e falo assim, cara, a única salvação do Vasco é uma injeção bruta de dinheiro para que o Vasco consiga se movimentar. Porque eu também tenho um modo de enxergar o futebol hoje, né? Eu acho que o clube, para dar certo, o futebol tem que caminhar junto com o clube. Eu acho muito difícil um clube de massa dar certo financeiramente, administrativamente, se o futebol não estiver acompanhando esse sucesso. Porque a torcida vai cobrar, vai bater. Se o futebol não dá certo, a torcida vai bater. O Vasco não pode se comparar ao Bragantino, porque ele pode dar certo 1 trilhão de vezes no administrativo, o futebol não dá porque não tem pressão, não tem ninguém para ficar cobrando no dia a dia ali que os caras têm que dar certo, tem que classificar para Libertadores, tem que ganhar um título nacional, um título estadual, nada. O Vasco não pode se dar esse luxo. Então, pro administrativo dar certo, para as finanças darem certo, o futebol tem que caminhar junto com isso. Até, teve um vídeo do Jorge Igor, que eu assisti recentemente, falando sobre o momento do Vasco, que ele faz uma comparação com o Del Valle, que o Del Valle ele tem um produto de futebol, tem um projeto de futebol, de revelar jogadores, já é um time que está bem estabelecido lá no Equador e tal, então ele consegue entender o modelo, entender a perspectiva e falar assim, cara, aqui a gente quer que as pessoas se encaixem nesse modelo aqui. Mas desculpa, não dá para comparar o Vasco com o Del Valle. É muito mais fácil você fazer futebol no Del Valle. Você tem menos pessoas para competir, menos times para você competir no Equador, você tem menos investimento para fazer no Equador para você conseguir competir no alto nível, porque aqui no Brasil você tem times com folha de 30 milhões por mês, 40 milhões por mês, então lá no Equador você não tem, e você tem uma pressão que é imensamente menor. Então se o Del Valle começar a apostar em jogadores novos e der errado uns 3 anos, e daí? Que deu errado 3 anos. Daqui a pouco eles acertam outro jogador, acertam um outro elenco, um outro clube, um outro treinador, uma outra perspectiva e tal, tá tudo bem. O Vasco não pode dar esse luxo. O Vasco, se ele errar 3 meses, no 4º mês é outro treinador. Errou mais um mês, outro treinador. Errou mais um mês, brigando para não cair. Como é que faz? A gente debate muito isso aqui, né? Falando sobre essa coisa da disparidade financeira, do buraco que o Vasco se encontra, mas, ao mesmo tempo, fazendo o advogado do diabo, como a 777 também deixou todo mundo gato escaldado, né? De nem todo gringo, nem todo mundo com dinheiro sabe de futebol. Porque lembra da briga para tirar o Luiz Melo, o famoso Luiz Mengo? Uma loucura aquilo. O estádio teve que ser interditado para o Luiz Melo cair. Mano, é uma loucura. Não, a gente tinha uma perspectiva de mudança drástica no cenário do Vasco. Eu lembro até hoje da entrevista do Abel Braga falando que o Vasco... O Abel Braga nunca mais vai sofrer, nunca mais jogar em desvantagem financeira e técnica com o Flamengo. Desde então, sempre jogou. Até hoje. E vai continuar jogando por um bom tempo. Uma nova era. Então é muito complicado. Cara, assim, eu vou ser honesto, não vou mentir, não. Eu acreditava que poderia ser uma virada de chave pro Vasco ali. Eu tava nesse bolo, tipo assim, cara, tá aí. A gente vai conseguir investimento, vai conseguir contratar jogadores que a gente não conseguiria contratar no tempo atrás e vai mudar a perspectiva do clube. Só que a gente atirou errado, né? Mais uma vez, eu falei, parece que o clube é amaldiçoado. Impressionante. Botafogo falou, John Textor, campeão da Libertadores brasileiro, contratando um monte de moleque promissor, jovem, fazendo dinheiro, não sei o quê. O Vasco. Tá aí. Processo para... Vasco, esforça, devendo esforço até hoje. Não, esforço, aí gasta, 45 milhões no João Vitor, que é outro jogador que também, pelo amor de Deus, como eu odeio, desculpa se tem algum familiar dele aqui na live assistindo o Expresso 1923, mas, meu irmão... tranquilo, safe space. Caralho, aí é João Vitor, aí vem, Pumita, que, máximo respeito também, nunca faltou dedicação, mas não deu certo mais no Vasco, aí... É impressionante. São várias opções que o Vasco vai fazendo no mercado, até quando tinha dinheiro, que 16 milhões de Léo Pelé, coitado, não conseguiu também. Mas eu acho assim, que parte dessa nossa angústia maluca do vascaíno, né, cara? Porque o vascaíno tá ficando maluco, tá batendo pino mesmo, né, cara? Não tem mais paciência pra nada, porque é um trauma muito grande, são muitos anos, os mais velhos falam, é 25 anos, os mais novos falam, nunca vi nada e tal. É uma parada que tá batendo forte. Mas eu acho que está num momento muito drástico, e acho que várias vezes o Alan flertou em retratar isso, né? Que é esse pós-2022, né? Porque, de alguma forma, o vascaíno acreditou com muita força de que ia ser uma coisa mágica, como foi até aqui para o botafoguense, né?
Sim. Pô, é uma parada maluca, né, cara? A SAF do John Textor ainda vai ser muito falada. Ela permanecendo dando certo, ou como várias coisas estão indicando de que é possível, se ela começa a dar uma merda danada e bota o clube numa draga por outras gerações, né? Porra, acho que a gente, de alguma forma, passou por uma situação que é fora da curva dentro da realidade atual do mercado de SAFs brasileiro. Assim como o Botafogo passou, e vamos ver o que vai ser dessa coisa aí do Sim. Cruzeiro. Só que, porra, meu irmão, a gente não sabe o que vai ser e a gente tem que ter um cuidado, me parece, de não entrar na mesma furada. Porque eu acho que tem uma porrada de pilantra. Não é a 777, não é tão fora da curva quando a gente olha para o mercado global de donos de clube. Eu acho que tem uma porrada de pilantra. Um monte. E aí eu fico preocupado, Alan, com essas porra do doa, vende rápido, vende logo. Não, acho que tem que ter cuidado. Eu não sou do a favor, tipo assim, vende de qualquer jeito. Não, vamos entrar num buraco mais uma vez, porque depois, se você vende a primeira mal e vende a segunda mal, a terceira, meu irmão, quem é que vai querer comprar? Não tem terceira, é doa. Alan, mas aí você talvez também não tenha fazer uma segunda, provocação, né? agora, Talvez. fazer uma provocação ao amigo agora. Porque tu não acha que esse discurso de tem que ter cuidado deixa muito confortável também para quem não está muito afim de vender? Não, estou tendo o máximo cuidado possível. Fácil, pô. Eu não vendi porque eu não senti confiança no comprador. Aí tu já tem a desculpa pronta para não vender. Não, eu tô contigo. Como é que avalia isso? Como é que a gente avalia igual o juiz do Léo Jardim, que a gente avalia isso? Mas, por exemplo, a provocação aqui, entre não vender e vender com alguma porcentagem de incerteza sobre o sucesso que vai ter, vocês são a favor de quê? Depende da porcentagem. Eu corro risco também. Eu corro risco. Depende da porcentagem. Porque eu acho que do jeito que tá, a gente tá num universo que é... O foda é que pode ser um caminho de não retorno, né? Na mão de caralho, na mão por exemplo, de quem, né? Eu vi um vídeo ontem sobre a gestão do Manchester United, né? Que é drástica também em relação a SAF, em relação a donos e tal, assim. E até num clube com uma receita da terceira maior receita do mundo, acontecem equívocos assim, inacreditáveis, uma gestão inacreditavelmente ruim. É como você falou, assim, o universo das SAFs no mundo afora não é mil maravilhas, não. Tem muitas dando errado. Só que a esperança é que, num cenário que dê errado, é que pelo menos tenha algum dinheiro para gastar, né? Tipo assim, o meu ponto é, será que no universo de um comprador que seja ruim, esse cara vai ter dinheiro para gastar numa contratação que o Vasco não tem hoje? Assim, e eu acho que um pouco que machuca também hoje, Gustavo, a nossa realidade que você falou mano, a gente olhar pro lado e ver que os rivais estão andando. E aí a gente é o clube do buraco nesse momento, tá ligado? Tipo assim, você olha pro Botafogo andando, Flamengo andando, Fluminense eu acho que vai passar um problema agora complicado sem o Arias. Então assim, dois dos rivais não são SAF com controle externo, né? Exatamente. O Flamengo ele conseguiu se organizar financeiramente na gestão do Vanderlei de Mello, então um clube que hoje acho que independe de moleza também, né, Alan? Porra, dinheiro pra caralho, porra, Globo dando caminhão de dinheiro. Aí até eu viro o mestre das organizações. Tem uma receita inacreditável, ruim um osso por um período pequeno, conseguiu salvar de um rebaixamento ali naquele ano da Maracanã de bandeja. Então, assim, Maracanã de bandeja. Só privilégio, cara. E as coisas aconteceram pro Flamengo. O Botafogo tava, perto de abrir falência. E o Jack Textor foi lá e salvou. E o Fluminense, ele assim, conseguiu encontrar na nossa esperança hoje, que é o modelo Diniz, né? Ele conseguiu encontrar no Diniz um alento de um futebol que ele não conseguiria disputar no alto nível, que o Diniz conseguiu montar aquele time ali para disputar no alto nível e conseguiu fazer o seu ano de glória, que é a Libertadores do Fluminense 2023. E depois de então, o Fluminense, ele, conseguiu competir na parte de cima da tabela? Conseguiu, mas também não foi protagonista pro brasileiro, não. Foi agora no Mundial de Clubes, conseguiu chegar na semifinal, mas não foi protagonista. Mas também não passou o sufoco que o Vasco passou no passado, né? Quase foi de ralo para a Série B, mas é isso, assim, eu acho que o Fluminense mesmo é um exemplo de que, assim, o associativo, por mais que você acerte, hoje em dia, você vai acertar um ano, no outro ano você tá de novo correndo risco, mano, porque a injeção de dinheiro dos clubes que tem um investidor por trás, um mecenas por trás, é muito grande. O Atlético Mineiro gastando fortuna, Cruzeiro gastando fortuna, Palmeiras gastando fortuna, Botafogo gastando fortuna, Flamengo gastando fortuna, Corinthians se endividando, gastando fortuna. Como é que você compete sem dinheiro, tá ligado? É muito difícil. Como é que você vai no mercado contratar um jogador sem dinheiro? Você acha possível O Pedrinho falou na coletiva, né? E já tinha aquela história do grego no São Paulo e tal, né? Um modelo de negócio com a base, sem controle societário, né? E o Pedrinho na coletiva fala até de possível investidor minoritário, o que aí a gente já fica com mais dúvidas de como seria isso, mas também, sei lá, pode acontecer, né?
Você acredita em algum tipo de investimento que traga essa injeção de dinheiro para um clube como o Vasco, sem ser com a venda da SAF, a venda do controle? Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil porque acho que, assim, depende, né? Assim, o cara vai tomar controle do quê? Para valer a pena o risco do investimento para ele. Vai ser da base do Vasco? Vai ser do estádio reformado do Vasco, São Januário, que ele vai tomar controle para conseguir fazer dali um investimento, fazer dali uma receita e vai aportar dinheiro no clube? É porque, não sei, eu tenho a impressão de fora, óbvio, eu não acompanho o dia a dia do Vasco, que nem vocês acompanham aí diariamente, mas que o Pedrinho, não sei se ele tá tão confortável assim em largar o osso da gestão do Clube Vasco da Gama. Eu não sei se ele tá tão confortável em largar o osso. Talvez ele queira participar nesse processo de transição para a SAF e ainda ser uma voz ativa dentro do modelo de futebol que vai vir a seguir. É o que eu vejo de fora, eu acho que... 777, né? Ele pediu, quando ele falava da 777... então, eu acho, vendo de fora, que eu acho que é isso que ele pleiteia, assim. E eu não sei se vocês concordam com isso, não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, mas talvez isso dificulte um pouquinho a negociação dos caras que querem investir, querem assumir o controle total do futebol, se existem esses caras, se eles estão de fato negociando com o Vasco, em relação ao que o Pedrinho quer que aconteça dali para frente com a participação dele, das pessoas que ele tem confiança ali no dia a dia do Vasco, para que o futebol ocorra, né? Eu não sei o que vocês veem nesse sentido, mas até estou curioso para saber as respostas. Cara, esse é um tópico que o Pedrinho toda hora que coloca o microfone na boca dele, o pessoal, mas não quer vender mesmo, Pedrinho? Vamos chamar um polígrafo aqui, a máquina da verdade do Gilberto Barros, para ver se você está mentindo ou não. E ele, eu tô falando, eu quero vender. Fica nervoso querendo vender. Cara, eu acho assim, eu tô contigo, tanto na questão de dar pitaco, acho que ele falava isso na época da 777, se incomodava dele não ser ouvido, no sentido de ser um parceiro comercial, de ser o seu sócio e não te dar ouvidos, mesmo que você seja minoritário. E eu acho que ele vai querer que essa relação permaneça, sendo ele associativo. Agora, o que pega no Vasco, né, é que não é apenas a figura do Pedrinho, e sim o próximo presidente, por exemplo. O que aconteceu? Salgado entrou e tinha um ótimo relacionamento com a galera da 777. Claro, foi ele que vendeu, ele tinha o Luiz Melo, que tinha sido CEO da associação. Era o Chavinho comprando churros, o Luiz Melo. Exato, virando de lá. Aí fica fácil. Tanto é que é fácil que o relato que dizem dessa gestão, que não tinha arquivo de e-mail, arquivo de reunião, porque estava de boa. O Salgado falava de futebol. Quando entra o Pedrinho, não posso falar, senão eu posso sofrer uma multa. Eu não posso falar do CT do Vasco, senão eu posso ter que endividar mais a associação do que eu estou. Não adianta ter uma relação boa a figura CPF do presidente. A instituição que tem que pensar, né? Para ter um bom trânsito. Acho que se for assim, Alan, acho que é o ideal. Agora, se for só a visão do Pedrinho, aí acho negativo, não pelas boas opiniões que o Pedrinho pode ter, ajudar, mas sim pela continuidade. O Pedrinho, se não é reeleito. Se é reeleito e depois cansa do Vasco. Aí entra um cara lá de gaiato, não, com você eu não tenho um bom relacionamento, cai fora. E a gente viu isso acontecer com a 777. Eu tenho muitas dúvidas assim, sobre isso, porque eu, particularmente sobre o Pedrinho, né, eu me decepcionei bastante, né, porque eu acompanhava o Pedrinho comentarista e a minha impressão é que o Pedrinho comentarista, ele enxergava futebol de um jeito. O Pedrinho presidente, ele veio e chocou com o Pedrinho comentarista. Então, tudo que o Pedrinho comentarista pleiteava e falava nos seus programas e nos seus comentários sobre o que é certo e o que é errado, parece que ele esqueceu aquele Pedrinho e se tornou um outro Pedrinho gestor. Então, tudo que ele gostava, o que eu escrevi. Tudo que ele gostava, tudo que ele comentava, tudo que ele trazia, como que ele esperava que fosse um bom futebol, seja no modelo administrativo ou no bola rolando dentro de campo, quando chega o Pedrinho gestor, ele começa a chocar com esse Pedrinho comentarista. Fala assim, cara, eu gosto de um futebol pra frente, um futebol que o Vasco construa, um futebol que, porra, seja conectado, jogo de transição e tal, não sei o quê. Aí ele vem, Carille, técnico. E o Pedrinho comentarista, como ele analisaria a contratação do Vasco do Carille? O que o Pedrinho no Sport TV falaria no Troca de Passe, Carille no Vasco, meu comentário. Será que seria positivo sobre a contratação do Carille? Eu acho que não. Ele falou sobre isso, né, Alan? O próprio Pedrinho falou muitas vezes sobre isso, né? Tô vendo que é mais difícil, tem coisas que a gente falava que não dava, não sei o quê. Nesse caso do Carille, eu acho até que ele foi... Vou falar uma besteira aqui. Que ele foi um gênio que seguiu as programações de Felipe Tiru. Felipe Tiru aqui nesse canal falou, você para contratar técnico do Vasco, você já tem que fazer o direitinho, porque em abril ele vai estar caindo, para você já estar prevendo a multa dele, para você trazer
eu acho que de fato ele esperou o Diniz e foi no que o mercado oferecia, né? Nesse caso do Carille. Mas eu concordo, e o Pedrinho concorda contigo, né? E aí ele vem até no modelo de contratação, de gestão de futebol e tal, então me decepciona um pouco. E assim, no meu mundo ideal, olhando para o Vasco hoje, eu imagino que um Vasco cada vez mais profissional, por isso que eu acho que é um mundo distante, né? Um mundo utópico, um mundo ideal. E cada vez mais desvinculado das pessoas que mandam nos bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama, lá na sede, lá os beneméritos, lá todo mundo que está ali no dia a dia. Quando o Vasco começa a desvincular dessas pessoas e vir cada vez mais profissional, um futebol, uma gestão profissional, é o meu mundo ideal. Porque eu acho que o Vasco ele foi muito... O Vasco sangrou muito nas mãos das pessoas que ficavam fazendo politicagem durante muito tempo. Assim. O Vasco viveu disputas políticas inacreditáveis durante um período longo de sua história recente, desde que eu me entendo por gente, que eu era mais novo, até quando eu fiquei mais velho, o Vasco sempre viveu eleições políticas conturbadas, sempre modelo indireto, depois modelo direto, não sabe o que fazer, aí troca de gestão, aí derruba um, entra outro. Então, assim, os bastidores do Vasco são sempre muito complicados, as pessoas que estão ali no clube há 10, 15, 20 anos com papel, com importância, com fala que influencia nos bastidores. Então, assim, eu olho para o futebol hoje e entendo que quanto mais você caminha para o universo que você contrata profissionais gabaritados para aquela determinada área, e não você contratar um cara porque, por exemplo, né? Vou dar um exemplo do mundo de esporte, para a galera que é mais jovem e está assistindo, que acontece muito no início dessa alavancagem de esporte, que é o seguinte: no esporte, que é os jogos eletrônicos, muitas vezes as organizações contratam alguém porque gosta de jogar o jogo, gosta do cenário, é fã de não sei o quê, mas não contrata o profissional gabaritado da área. E eu acho que no futebol o Vasco fez isso por muito tempo. Vamos contratar quem para exercer tal função? Aquele cara ali é muito vascaíno, pô. Aquele cara ali ama o Vasco. Aquele cara adora o Vasco. Aquele cara vive o Vasco. Mas ele é bom no que ele faz? Ele é formado, pós-graduado no que ele faz? Ele é foda no que ele faz? Se ele for, tudo bem. Mas eu acho que o Vasco ele vive um eterno looping de pessoas que mandam e gerem o clube que talvez não sejam as melhores possíveis para aquela função. Então, como você falou, Danilo, tipo assim, eu acho que o Vasco ideal, o Vasco utópico vende para uma SAF num modelo de negócio positivo, não por uma furada que nem 777, e afasta cada vez mais o associativo do futebol. Deixa associativo de um lado, futebol do outro, futebol profissional, associativo, vamos cuidar, as pessoas estão ali nos bastidores do clube já há muito tempo. Então, assim, é foda. Eu não sei, cara, eu tenho dificuldade de entender o Vasco no longo prazo sendo dirigido pelas pessoas que já estão lá há muito tempo, assim. Eu acho que não tem mais para onde ir. Não, assim, tu sabe quem pensava igualzinho a você, Alan? Porra, eu tô um filho da puta com o Alan, né? Será que ele vai me achar um cara muito... Nada. Luiz Mengo. É o discurso que ele fazia. Eu vou embora. A comparação foi descabida. A grande realidade, a realidade dos fatos é que o nosso apresentador Gustavo Mel prefere um Vasco fudido sem ganhar de ninguém do que ser vendido. Se ele está no silêncio da urna aqui, o futuro do Vasco está nas mãos de Gustavo Mel, no silêncio da urna. As opções são Vasco fudido nas mãos dos vascaínos, associativo, ou Vasco campeão com investidor americano. Ele vai preferir fudido. Não, não é verdade. Eu tô apertando a mão de americano, árabe, qualquer coisa que tiver dinheiro ou investimento, tô apertando a mão. É verdade. Lavagem de dinheiro, o que quiser botar aqui, bota, meu amigo. Eu sou muito menos crente num futuro idealizado por grande parte da torcida e pelo senhor Juninho do que você, né? Eu acho que eu tenho muito medo do que o Vasco pode vir a ser, e eu acho que a gente abre as pernas de um jeito bizarro. A gente faz como se o Vasco já fosse uma coisa morta e a gente abre as pernas. O próprio Pedrinho, enquanto direção, falou: minha galera, olha só, a gente está no mercado. Falou em outras palavras, a gente está no mercado. Minha torcida, pega leve aí, porque quando a gente estiver negociando e a gente está nessa situação, a gente, meu irmão, tem que botar uma coisa que seja melhor para o clube. Fica uma coisa meio perna aberta que a gente só vai achar trambiqueiro. Acho que a gente se fecha para qualquer outra possibilidade para além de vender para um investidor inexistente que vai vir num cavalo branco e salvar e fazer a mil maravilha para o clube. Mas você não acha que esse discurso do Pedrinho eu não sei, eu acho que ele é complicado ao mesmo tempo quando ele vai lá e fala que o Vasco está devendo gato de 150 mil, ele está prejudicando a imagem do clube também. Pô, total, mas aí... Assim, se ele tá ali falando, para as pessoas pegarem leve que o Vasco está em processo de venda segura, que está negociando, e vai lá e fala assim, estão pagando 150 mil de gato. Pô, ele tá desvalorizando o clube ali.
acho até que nessa argumentação ele fala no sentido de agora estamos melhorando, porque o que tinha, o que nos deixaram e tal. Acho até que não é exatamente, tipo assim, mas é uma boa provocação e a gente bateu nele aqui por causa disso. Porque se você pensar, Gustavo, tipo assim, no linguajar popular, se você for a internet afora, conversar com os torcedores dos outros clubes, ainda mais os mais jovens, o Vasco é um clube que ele é constantemente ridicularizado. Constantemente. Achincalhado. Que o estádio é ruim, que tem rato, que não sei o quê, que não paga água, não paga luz. O Vasco pode estar em dia, tá? Mas a percepção pública é que o Vasco atrasa salário, não paga água, não paga não sei o quê, o placar estava quebrado. Então, assim, se o Vasco não começar a se valorizar, quem é que vai valorizar o Vasco? As pessoas não vão valorizar o Vasco, não. Mas eu acho que é o desafio que a gente tem, né? Acho que a gestão do Pedrinho, ela vai com o discurso dela, né? Se tá certo, se tá errado, se faz merda, se contradiz, a gente tá aqui sempre debatendo, né? Mas a gestão dela vai por esse caminho, né? Nunca se fez, mas agora também a gente não tem maior paciência para isso, né? Porque a gente já ouviu esses papos antes. Mas ele fala, agora estamos votando e para a gente vender um clube em dia, né? Ele nunca nega a venda, né? Acho que... mas eu concordo com o Alan nisso, que eu acho que o Pedrinho, acho que todo mundo concorda aqui também, que a gente já fez esse debate algumas vezes aqui no Expresso, que o Pedrinho, para se defender, para defender a imagem dele e a sua gestão, ele ridiculariza o Vasco por algumas vezes. E tipo, quando ele fala que, como que eu vou contratar? Nunca prometi jogador de primeira prateleira. Nunca prometi. Isso é um absurdo ele falar isso, com todo respeito. Como é que isso cai no elenco, meu irmão? O Thiago Mendes chegou agora. De chegar ali. E aí? Porra, eu sou um merda, então. E aí ele, essa história do gato, cara, eu até comentei aqui no dia da live, né, da coletiva. Porra, eu cheguei, eu tava na rua, eu vi a coletiva no carro e tal, tava resolvendo as coisas na rua. Quando eu cheguei aqui no meu condomínio, primeira coisa que o porteiro falou comigo foi: Juninho, o gato lá, tem até gato lá no Vasco. Foi capa do Extra. Não dá, é capa do Extra. Vocês ligam muito para a opinião dos outros. O vascaíno tem que fechar os ouvidos e seguir a vida. É porque, por exemplo, eu acho que todo torcedor de futebol hoje em dia é aquele cara, tipo assim, fala mal do clube, só eu posso falar. Não fale mal do meu clube. Todo mundo é assim, né? Tipo assim, o São Paulo fala assim, você que não torce para São Paulo, não fala São Paulo, não. Só eu posso falar. E o vascaíno também tem um pouco disso ainda. Tipo assim, vai falar mal São Januário? Não. Só quem pode falar é a gente. Você não pode falar, não. A gente tem estádio. Então a gente vai defendendo. Só que, porra, mano, o Juninho, ele lembra disso. Eu lembro que ele falou pra cacete essa porra. A gente passou 2 anos com o placar quebrado, pô. Gente, caralho, como é que pode? 2 anos com o placar, o LED quebrado do São Januário. Porra, meu irmão, isso é ridículo. Isso, cara, isso é a falência institucional do Vasco da Gama. Você tá indo pra um jogo em São Januário, que, porra, com todo o respeito, a gente tá aqui entre vascaínos. 14 polegadas embaixo do placar. O placar grande quebrado, uma TVzinha pequenininha com o placar certo, e, pô, você andava pelos arredores do próprio estádio, arquibancada e tal, pô, porrada de coisa quebrada, sujo pra cacete, tá ligado? Pô, meu irmão, cadê o cuidado com o próprio clube? Total. Tipo assim, o patrimônio do clube. Quando você, tipo assim, você tá ali, com os vascaínos que são os loucos que estão indo pro estádio, né? Porque, tipo assim, com todo respeito, o Vasco botava ali uma média recentemente, pô, de lotar o São Januário todo jogo, porque virou evento ir pra São Januário. Não era assim 10 anos atrás, virou isso recentemente. Lotando todo o jogo, aqueles mesmos malucos pagando ingresso, indo pro estádio, pagando cerveja, não sei o que, pra torcer pelo Vasco. Meu irmão, tu não dá uma cadeira limpa pro cara sentar na social? Tu não bota um corredor que não tenha cocô de gato, não tenha mijo no chão? Pô, um absurdo, mano. Eu acho um absurdo. De verdade. Porra, pode ser que perante a receita do Vasco não seja um dinheiro nem tão grande você investir no mínimo ali pra você ter um estádio que seja, respeitado pelo seu público, né? A pior época foi a da 777, né? Inclusive, sabe quem pensava como você? Doutor Eurito. Porra, eu ficava muito puto, cara. Foi assim, o Juninho, ele foi algumas vezes lá no camarote também, e a gente passava no camarote do jogo do Vasco. Cara, a área do camarote era um horror. E era o camarote. Tipo assim, era um horror. Você passava por ali, cocô de gato no chão, não sei o quê, porra, cheiro ruim. Fala assim, mano, que porra é essa? A área, em teoria, mais valorizada do estádio do Vasco, as traças, tá ligado? Você fala assim, mano, vamos valorizar o produto Vasco da Gama dentro de casa para que as pessoas olhem e comecem a respeitar. Então, assim... banheiro, cara. Banheiro, exatamente. Banheiro na bancada, anos e anos, décadas. Então, tipo assim, eu acho que o Vasco precisava começar a se organizar nas pequenas coisas dentro da própria casa para, de fato, conseguir ir para fora e as pessoas começarem a falar bem. Então, assim, é o gramado que vai estar bom, é a iluminação que vai estar boa, é o estádio que vai estar bem, bem para receber o público, você vai estar lá, vai estar limpo, as coisas não vão estar quebradas. Aí você começa, uma impressão popular, tipo assim, as coisas estão caminhando. Aí vai valorizando o clube pelos próprios torcedores, que você vai chegar no estádio e falar assim, não vai reclamar, não vai reclamar, não vai reclamar, porque 2 anos atrás era só reclamação, porrada, dos próprios torcedores do Vasco. Então, assim, eu acho que
o Pedrinho no papel de presidente hoje, ele precisa dar o mínimo. Mas você acha que as coisas melhoraram? Eu acho que melhoraram. Eu acho que em relação à estrutura, melhorou. São Januário está melhor cuidado. De 2 anos para cá, para hoje, é outro mundo. Pode parecer pouco, mas é outro mundo. Exatamente. Por mais que a gente brinque ali com a questão do espaço Gatorade e tal, que assim, o Vasco também agiu igual a prefeitura de interior, né? Fez ali o Gatorade ali, ficou postando vídeo, olha a melhoria. Aí os cabos eleitorais, né? Os carros comissionados comentando, aí saiu meu prefeito. Esse é um o prefeito é um pai. Corte da fitinha, né? Mas sim. Melhorou, pelo menos isso, melhorou. O CT tá mais bonito, São Januário tá melhor cuidado, tá exatamente. Mais apresentável. Melhorou, assim. Reverberam na imagem popular das pessoas quando tá no digital, na internet e tal, que inclusive são as pessoas que ficam ali comentando, engajando o tempo inteiro, que vão disseminar a imagem do Vasco. Então, assim, o Vasco precisa estar bem pro público, tá ligado? Porque se o Vasco não estiver bem pro público, o público vai cada vez mais desvalorizar o clube. E eu acho que isso faz parte do discurso também. Por isso que eu falei do Pedrinho naquele momento. Eu falei, cara, se ele quer valorizar o clube para ser vendido, se ele quer falar assim, ó, estamos organizando, fazendo tudo bonitinho, certinho para vender, mano, não pode transparecer que o Vasco tem um sapo morto enterrado no campo do São Januário. Não pode transparecer que, pô, tá devendo gato de luz. Não pode transparecer que tá devendo não sei quem. Então é foda, porque, pô, teve um dia lá, ô Juninho, que o Cazé falou, o cara queria jogar o vitral quebrado da social e fora. Ele falou, me dá que eu levo para casa. O Cazé queria levar pra casa o vitral quebrado. Tá ligado? Tipo assim, os caras iam jogar fora, porque quebrou, não ia consertar, joga fora. O Cazé falou, me dá. Aí, pô, depois de um tempo consertaram. Tipo assim, falou, caralho, mano, bagulho histórico ali, aquele vitral da social lá de cima. Todo quebrado, todo arrebentado. Que tava balançando por um fio. Era esse que tava balançando por um fio? Ele falou, mano, se for jogar fora, não joga não, me dá. Que aí eu vou botar na minha casa, botar no meu museu, recuperar, volto pro Vasco e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mano, então... Não, pode falar. Juninho tava falando, né, de que melhorou um pouquinho esse cuidado e tal. E, pô, é uma parada que a gente fala a gente fica zoando o Pedrinho, o Eurico Maromba, por umas atitudes dele, meio Eurico Miranda e tal, não sei o quê. Mas nessa porra ele tem um pouquinho de um lado positivo de Doutor Eurico, né? Que é essa coisa do cuidado, do zelo. E tem que ter. O discurso lá do caminhão da caçamba, do meu pai e tal, não sei o que muitas vezes é usado até de muleta do Pedrinho, né? Mas, porra, de fato tem algo aí, né? Tem algo ali de um cuidado a mais, né? E é importante. O pior momento dessa porra foi com a 777, lembra? Foi o pior. Largaram o São Januário. Era horrível, mano. Era horrível. Não, e aí... Com o Salgado tava ruim também ali. Ali foi em relação ao cuidado, foi 2 merdas. É verdade. O placar, ele era revoltante. A história do telão, que me pega muito ali, isso foi a gestão Salgado inteira com o telão quebrado. Isso aí foi ridículo, patético. Eu lembro que eu marcava o Pedro Seixas no Twitter direto. Meu amigo, você não vai arrumar o telão, não? Porra, telão, cadê o telão? Pô, isso é uma vergonha. E ele? Aí, nunca respondia, né? Nunca respondia. Levou ghosting.